Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa live, né? Peço desculpas aí a vocês pelo nosso atraso, mas problemas técnicos de ordem inesperada né, apareceram aí. Eles vêm me perseguindo ultimamente. Talvez seja a minha incompetência com a tecnologia, talvez seja o Saci que anda, né, rondando aqui meus equipamentos tecnológicos. Mas estamos aqui, né? E para quem não sabe, eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E hoje, como vocês estão vendo, eu estou acompanhado dele, AJ Oliveira. Quem é você na fila do pão, AJ? Eu, na fila do pão, sou aquele que compra reclamando do preço da mussarela. Né? Esse sou eu, em toda a fila do pão. Mas é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, proletariado não binário aí que estiver escutando fora dos horários que nós estamos gravando. Eu sou a J. Oliveira, eu sou escritor, sou cara aí, né, um escritor de quebrada, sido em Goianás, Tiradentes, e hoje eu vivo em Itaquera, zona leste de São Paulo. Eu sou host de um podcast que está aí há 8 anos já no ar, que é Os 12 Trabalhos do Escritor. E também a gente tem um spin-off chamado Eis a Questão. Cada um aborda um ponto de vista para escritores, onde a gente convida vários escritores para falar sobre alguma nuance do mercado editorial, com o objetivo mesmo de fazer com que essa grande empresa, que quase ninguém tem acesso, a gente consiga descobrir quais são as regras não ditas, né, que podem levar alguém de um campo mais leigo para o mercado editorial mesmo. Além disso, a gente tem também o Eis a Questão, né, como eu falei, que é o nosso spin-off, que aí aborda tudo num ponto de vista mais na visão do editor mesmo. Né? A gente tem como host a Ana Fagundes Martino, que é editora da Dame Blanche, né, que é uma editora pequena que trabalha com noveletas e e-books e que fez bastante barulho aí na época em que a gente estava tendo a discussão sobre se o e-book ia destruir o livro físico, né? E aí eles fizeram um dos cases mais incríveis, que foi o Alto da Maga Josefa, e aí a gente começou a falar também no ponto de vista do editor por conta disso. E, no mais, eu tenho escritos Segura só um também, pouquinho. esse trabalho Eu... com leitura crítica, trabalho com oficinas de literatura no SESC, e vira e mexe estamos fazendo qualquer trabalhinho aí com relação ao mercado editorial. Deu uma travada aqui, mas pessoal, hoje estou vendo que só o pessoal mais guerreiro vai ficar aqui para acompanhar. Mas eu dei um ajuste aqui, não é mais para estar travando. Vamos lá. Bom, essa live de hoje, ela é um aquecimento de um evento chamado Jornada da Fantasia, um evento online gratuito que vai acontecer nos dias 28 e 30 de agosto e 1º de setembro, onde a gente vai discutir aí sobre como encontrar as leituras de fantasia que realmente valem a pena ler, ok? E de bônus vai ter um sorteio aí de 10 livros desse gênero, né? Então, se vocês tiverem interesse em se inscrever nesse evento, o link está aqui embaixo no YouTube, no Facebook. No Instagram vai estar o link depois da live no meu perfil, tá? Por um acaso eu esqueci de colocar antes da live. E também eu preciso dizer que está rolando aí o financiamento coletivo de Serpentes e Traições, minha série de fantasia, que inclui aí 2 narrativas repletas de intriga e magia inspiradas em culturas africanas, né? Um livro e um quadrinho. E o melhor dia para apoiar é hoje, né? Portanto, acesse aí catarse.me/serpentes ou clique no segundo link aqui do vídeo ou vá na minha bio no Instagram e clique lá. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Sr. AJ Oliveira sobre como criar histórias envolventes em diferentes classes sociais. Olha só, que um tema parrudo, né, AJ? Um tema pesado. A gente acabou de criar, na verdade, né? Porque a gente estava buscando formas interativas e que convençam as pessoas de falar algo que é muito mais complexo, a gente só consegue falar com muito mais palavras. Pois é. Basicamente, o faz o inteiro. Portanto, teve uma pessoa que disse aqui no chat no YouTube, o Simon, ele disse, eu não entendi direito o título. E tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem, Simon. Né? Mas o tema é esse. Vamos por esse caminho aí, devagarzinho a gente vai pegando e vai conversando sobre ele, né? E vocês vão entendendo. Mas basicamente, sobre o que a gente quer falar, né? A gente quer falar sobre a importância
de sair um pouco daquele espectro de personagens, daquele grupo de personagens que são sempre retratados na literatura, e como fazer isso. Porque a gente vê umas coisas aí que dá até assim um embrulho no estômago, né? Mas às vezes a pessoa até, às vezes, né? Ela é até bem intencionada, assim, ela quer fazer um negócio bem feito, mas não sai, né? E hoje a gente vai sugerir alguns caminhos, discutir essas ideias, e eu espero que vocês saiam daqui assim com a cabeça polvorosa, assim, cheio de ideias para poder aplicar na ficção de vocês. Não espero nada menos que isso, AJ. Olha, eu não espero nada, porque a expectativa é a mãe da desgraça, né? Mãe da decepção, mas tem um ponto aí que você colocou que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, que é essa coisa de você apenas servir para sair da zona de conforto, ou senão de só recriar aquilo que você já leu em alguns aspectos e tal, mas também serve para a própria pessoa que escreve, né? A própria pessoa escritora poder enxergar mais o seu arredor, né? E escrever sobre aquilo que ela entende, ou pelo menos aquilo que ela vive, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela entende, né, sobre escrever. A gente vê aqueles escritos que a gente tem lá no começo, aqueles que nunca verão a luz do sol e que muitas vezes emulam aquelas coisas que a gente lia, né? Então, o Jack vai encontrar a Mary numa escola X, que você tem armário para cada um e as salas, elas... na verdade, você não tem uma sala única, você troca de salas, né? Porque você só leu história americana. E, lógico, isso já foi muito discutido quando a gente fala sobre escrever sobre o Brasil, escrever sobre gente que é viciada em escrever coisas que estão lá fora e acaba criando algo inverossímil. Mas se a gente for deixar isso mais micro, falar sobre a gente escrever sobre o ambiente que realmente nos rodeia, porque no fim das contas, e aí sou eu cagando regra aqui, a função a arte, ela é a visão que o artista tem sobre o mundo. E como que você vai ter uma visão sobre o mundo que você não viveu, né? É isso que traz a pluralidade das coisas, né? E aí, tipo, vamos colocar aqui, a gente tem uma pesquisa muito importante que saiu em 2015 aqui no Brasil, foi a pesquisa da UNB, da doutora Regina Del Castanho, que ela faz uma análise, né, dos últimos 30 anos, mais de 30 anos, na verdade, de títulos das principais editoras do país, né, de algumas das principais editoras do país, e ela faz um recorte de classe muito importante sobre quem são as pessoas que estão sendo publicadas, e muita gente fala sobre isso, né, principalmente na hora de falar, só se publica autor de Sul-Sudeste, essas coisas. Mas tem um ponto nessa pesquisa que eu acho mais importante do que isso, que é a quantidade de personagens e quais são os personagens que são escritos por essas pessoas. Então, através dessa pesquisa, eu posso agora dizer que eu não estou cagando regra, mas que eu estou dizendo qualquer fato, né, que a tendência do escritor é escrever sobre as vivências dele. E se a gente tem... estudos apontam, pesquisas revelam, veja só. Citou o estudo, né? Exato. E aí a gente tem, acho que é o que mais bombou, assim, de página de jornal que falou sobre isso, era uma manchete que dizia: nos últimos 34 anos o perfil do escritor brasileiro não mudou, né? Que no caso é um homem branco, heterossexual, de classe média ou rico, que mora nos melhores bairros das principais cidades dos estados mais ricos do Brasil, né? E quando não é isso, não foge muito disso. E aí você vai ver os personagens que essas pessoas escrevem, e aí você tinha uma personagem negra de toda, assim, foi um número bem vasto, assim, de obras que ela foi pesquisar dos últimos 34 anos, desde 2015, né? E você tinha uma personagem negra, 2 personagens negros masculinos, mas agora, no geral, todos os personagens de classe média alta, com histórias que são histórias de problemas difíceis de uma vida fácil, que é o que tem a nossa classe média alta, né? E aí, agora, jogando para o começo do papo que a gente estava tendo, se a gente se pauta nessas histórias para escrever personagens, vou fazer aqui uma ficção literária baseada só nos clássicos que eu li nesses últimos 34 anos. Você só vai... você vai compartilhar, ou melhor, acho que nem é compartilhar a palavra certa, mas você só vai replicar as vivências de um outro artista que ele escreveu naquela obra sobre as vivências dele.
Ao invés de você olhar para o seu redor e falar sobre aquilo que está no seu campo que você entende, saca? Então, basicamente, esse título que tá muito difícil de entender o que é sobre esse vídeo que a gente vai fazer hoje, sobre como não fazer tudo isso. E aí, deixa eu ver. Se alguém aqui tem uma ideia melhor de título, que sintetize tudo isso, jogue pra gente que a gente vai ter que aproveitar isso. Eu mudo, tá? Eu mudo no YouTube, inclusive. É isso. É isso. É muito difícil, é muito assunto e não dá para resumir uma frase. Mostrem seu poder de concisão aí, fazendo sugestão de título pra gente, para esse vídeo no YouTube. Cara, mas você tocou num ponto, assim, né? Porque às vezes a gente fala muito assim, leia bastante. Né? Mas aí, se a gente fosse abastecer desse referencial, né, o que a gente vai produzir? Né? Isso vai ser muito complexo, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? A leitura é um dos teus pontos de referência, né? Uhum. Outro, cara, as tuas memórias, as tuas vivências. Outro, a tua observação, né? Se tu, tipo, vive dentro de uma bolha, né? Não sai para diferentes meios, não conversa, e deu aquela travadinha de novo na live. Vou dar aqui. Cara, tô trabalhando para você, viu? Para o pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube tá dizendo para mim que travou. Ok. Desculpa, pessoal do YouTube. Vocês existem. Isso é importante para nós. Gagia Silvio Almeida. Ok. Já agora tá rodando. Vamos lá. E então, essa questão da observação, né, cara? De olhar aquilo que tu tem ao teu redor, né? E principalmente ouvir, né? Às vezes a gente fala muito assim, eu quero falar sobre as minhas ideias, né? Eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E esse autocentramento, né? Você só olha para você, cara, e você não olha para a pessoa que está do teu lado, sabe? Então, eu acho que o ouvir, sabe, é uma das coisas essenciais para você poder escrever não só esse tipo de narrativa que a gente está falando, mas qualquer narrativa que você queira escrever, sabe? Ter essa coisa antenada, ligada, ouvir as pessoas, né? E mais do que ser uma pessoa, tipo, sei lá, que propõe, que fala, ser uma pessoa, um bom ouvinte, eu acho que faz uma diferença se você quer ter essa empatia para poder escrever. Travou de novo, gente. Olha só. Hoje é aquele dia, né? Pode seguir, Jota. Destravou. Eu concordo, cara, mas não só sobre ouvir, é sobre viver no geral, né? Porque quando a gente está escrevendo, a gente está, novamente, né? O grande clichê, é o artista escrevendo sua visão de mundo. Como que você cria uma visão de mundo? Você vive, né? Existe, né, um rolê muito comum, eu vivi isso, como eu produzo conteúdo já de escrita há coisa de quase 10 anos, né? Estou nesse meio há um pouco mais do que isso. É engraçado que, assim, eu com 20, 22, 23 anos, pô, mas tem que publicar logo, a gente precisa, pô, tem que ser um autor genial, sabe? Tipo, eu vendo Rafael Montes no Jô Soares com 19, 20 anos, não, já passou do tempo, já tô 4 anos atrasado, tá ligado? E sendo que o normal é o escritor que já está mais estabelecido, ele está ali nos 35, 40 anos. Isso eu estou falando estabelecido, né, já com uma voz bem estabelecida, com um tipo de tema que ele está mais confortável a tratar. E eu acredito muito que isso se deva ao momento de vida que ela já tem uma vivência estabelecida, sabe? Tal como a gente vê autores no IA ser autores mais novos, porque eles estão falando de um momento em que eles acabaram de viver e consomem muita coisa sobre aquilo e conseguem fazer essa multiplicidade daquilo que eles vivem, que eles veem os colegas vivendo, lendo, as conversas que eles têm, e aí isso impacta mais fácil para na hora de você criar, né? Mas, novamente, é o resumo, isso é sobreviver, né? Você está escrevendo sobre um momento que você viveu ali e tá show, assim, não que necessariamente você tem que só se escreve daquilo que você viveu, mas essa experiência de vida, experimentação de vida, eu acho que é uma ferramenta que ela tem que ser muito mais visualizada pelo autor do que ela é normalmente. Ela não é a chave de tudo, não dá para você fazer, mas eu acho que é um ingrediente que muitas vezes acaba sendo ignorado e sendo colocado para trás, por exemplo, como você falou, é mais importante ler do que viver, tá ligado? Não, cara, se você
leu 800 livros, você só vai replicar a história de 800 livros e você não viveu para contar a tua história, né? Tipo, fazer isso a gente Uhum. tem o chat GPT que faz já. E, spoiler, não é bom. Tipo assim, né? Eu acho que vai. Eu sou um pouco duro quando falo sobre isso, porque assim, realmente a gente precisa viver, tá ligado? Se a gente não vive, a gente não tem o que contar. Não, com certeza, cara. A gente está de novo com aquele problema de interferência. Hoje é o dia, internet Cara, o tirou que para zoar com a tem? cara. É problema de conexão? Oi? É problema de conexão? Cara, assim, tipo, tá travando a janela do Instagram que tá jogando pro OBS, sabe? Nossa, que estranho. É, tipo, todos os meus testes que eu fiz durante o dia, durante todos os horários, não deu nenhum problema. O problema sou eu. Tá muito estranho. Inclusive tá entrando e tipo com a tela preta, assim. Eu já mandei o link pro pessoal ali no YouTube, tipo, pular aqui pro Instagram, porque é onde tá rolando o negócio. Mas o OBS ele grava, não grava? Ele grava, mas ele vai gravar o que ele tá copiando da janela, entendeu? Ah, que É, maravilha. Maravilha. é. Na pior das hipóteses, eu vou ter que baixar o vídeo do YouTube, editar ele e depois subir baixar o vídeo do De Instagram. qualquer coisa, cara, pra mim não tem problema a gente fazer aqui no Instagram e depois, se você quiser copiar com o novo título, a gente pode fazer de novo, não tem problema também. Ah, agora foi. Peraí. Agora eu vou jogar aqui no. É, agora vai voltar pro pessoal ali. Tem 9 pessoas ainda lá. Algumas desistiram, algumas vieram aqui pro Instagram. Ok, vamos seguir então com o nosso bate-papo, cara. Vamos falar de técnicas de escrita para poder representar, né, outras classes sociais com autenticidade, né? O que você diria assim que, pô, eu acho que isso aqui é essencial, né? Isso aqui não pode faltar e para poder representar essas outras classes. Tá. Eu acho que é uma coisa que antes é bom dizer, porque assim, hoje a gente tem a galera doida, né? Eu não consigo ter um adjetivo que não seja esse, galera doida. E para mim, Uhum. assim, antes de pedir que é capacitismo, não, para mim o mundo se divide em dois tipos de pessoas, né? Pessoa doido, todo mundo é doido, tá? Mas tem doido com laudo e doido sem laudo. Os doidos sem laudo são os mais perigosos, assim. Eu já tenho o meu, eu estou muito feliz com isso. Agora, a galera essa galera que fala, não, cultura woke, essa lacração, pra que quer escrever sobre classe social, quer lacrar, ficar falando de pobre, ficar falando que rico não presta, spoiler, não presta mesmo. Mas eu acho que é importante deixar claro que o que eu coloquei lá no começo do episódio, que fala sobre esse perfil do escritor dos últimos 35 anos, isso mostra que a gente está. Agora eu sendo alarmista. A gente está muito num perigo de cair na história única, sabe? E o perigo da história única é um negócio meio foda, porque ele dá a gente a entender que não há outras possibilidades de se contar. Só que ao mesmo tempo, quando você pega autores que vão para uma outra abordagem, como Giovanni Martins, você vê o José Faleiro, você vê o Fábio Uhum. Cabral, vê, pô, autores que eles vão falar em outras perspectivas que não são dessa habitual, você vai ter histórias completamente diferentes. E eu acho que isso é o que mais prova essa história única que a gente vive, entre aspas, com que 90% do que é publicado nas grandes editoras do mercado tradicional. Então, quando a gente fala sobre escrever personagens em outras perspectivas de classe, é realmente para sair dessa mesmice e até para quem está escutando aqui, quem está assistindo essa live, tentar ter um pouquinho de consciência da própria classe e será que vale a pena eu escrever sobre o que me rodeia? Porque eu tenho quase certeza que a maioria que vai escutar o que nos escuta não são ricos e provavelmente não são pessoas de uma classe média alta, provavelmente, sei lá, pode ter suas exceções. Se importa, tudo bem, gente, você não tem culpa disso, não é? O objetivo não é trazer culpa cristã aqui para ninguém. Mas a pessoa que ela não faz parte desse meio vive com uma pluralidade cultural
tão absurda, mas tão absurda, que histórias incríveis podem ser tiradas delas, das coisas mínimas que você é de casa é capaz de criar uma história, sabe? Eu estava no 12 Trabalhos uma vez conversando com a Luísa Geisler, e, cara, assim, a Luísa, ela é uma autora já consagradíssima e tal, e a gente estava conversando sobre um dia que ela mora perto de Canoas, se eu não me engano, e ela estava falando de uma cidadezinha bem próxima lá, em que passava um carro, que era o carro da fruta, né? Ele passava com um gravofone gigantesco lá, com o cara anunciando a promoção do abacaxi, logo em seguida o filme que ia passar no cinema da cidade, e em terceiro, quem tinha morrido, para todo mundo comparecer no velório na tarde daquele dia. Cara, assim, isso é realidade, isso é vida. Isso não é um bagulho que você inventou. Mas se eu fizesse isso numa história, muita gente fala, cara, como assim? Como é possível fazer isso? Por quê? É a história que alguém pegou de diferente num local que só seria possível aquilo acontecer com aquele tipo de local, com a... Você descobre só numa cena dessa como que é esse local, o nível monetário desse local, como que é o comércio desse local, ou como não é, na verdade, né? E você pode tirar 1 milhão de histórias só daí, de uma simples observação daquilo que tem de diferencial na tua história. Onde eu morava, antes, né, quando eu morava com meus pais, lá em Guaianazes, teve uma vez que eu criei um conto, que ele não está mais no ar, mas que eu tirei de um mercadinho, aquelas portas de rolar, né? E aí tinha assim, meio feito a grafite, piche, sabe? A pessoa pichou na própria porta de rolagem lá, um E, né, de proibido estacionar, só que tudo preto, assim, bem mambembe, né? Aí tava lá, proibido estacionar, sujeito à confusão. Cara, em que lugares esse tipo de coisa acontece? E o que uma pessoa que faz isso é capaz de fazer, e uma pessoa que resolve as coisas dessa forma, como que é a vida dela resolvendo as coisas os problemas do cotidiano dela? Cara, isso é o que traz histórias, sabe? E para mim, não tem uma técnica exata. É mais a observação e você fazer esse what if de... Cara, isso não é um negócio normal. Isso não é algo que está no cotidiano das pessoas. Então, como que eu consigo trabalhar isso para desenvolver esse mundo que a gente está vivendo, né? A gente teve a gente grava 30 minutos, né? Que a gente falou poucas vezes do José Faleiro, né? Que é essa ideia de você ter 2 repositores de supermercado que tem a ideia de fazer um império da venda de entorpecentes canábicos só com base em cooperativa com viés marxista. Que ideia de maluco é essa, tá ligado? Tipo, tudo isso é um papo que rola, assim, eu já trabalhei com repositores, né? E sempre tem esse papo do corredor, como que a gente pode fazer para ganhar dinheiro? Arrumar um trampo aí nesse fim de semana, um carreto, alguma coisa. E sempre tem esse rolê, ou aquele papo de o que você faria se ganhasse na Mega Sena, tá ligado? É dessas discussões que vem de um determinado grupo de pessoas que você consegue criar histórias que estão totalmente fora do cotidiano que a gente recebe dos grandes meios editoriais, sabe? Então, para mim é um pouco menos sobre técnica e mais sobre essa observação, né? Mas lógico, eu estou falando da minha perspectiva, como eu faço as coisas. Provavelmente se eu fosse fazer, sei lá, escrever um personagem com base em África, um personagem na linha, sei lá, um subconsciente, sei lá, de cultura asiática, provavelmente eu teria que pesquisar horrores, conversar com muita gente, mas o foco não ser aquilo que tentar estereotipar a pessoa, e sim tentar entender como é o cotidiano dessa pessoa para entender o que leva às escolhas que esse tipo de pessoa toma. E fazer isso muito, muito, muito mesmo, porque quanto mais você pesquisa, mais você tenta entender um determinado povo, mais você está longe de ir para estereótipos ou, enfim, uma imagem quase preconceituosa e xenofóbica de outros povos, sabe? Para mim é meio que isso.
Eu também tinha listado essa questão de talvez não seja técnicas, né, mas cuidados que você deve ter, né? E não vejam isso como uma limitação para o teu trabalho. Porque, na verdade, às vezes você colocar um ponto, não é restrição a palavra que eu estou procurando, mas você colocar um limite em alguma direção vai te ajudar a explorar mais né, as outras possibilidades que tu tem. Né? Então, por exemplo... Palavras mágicas aí. Agora você vai ter que detalhar esse limite. Que eu tenho certeza, eu entendi, mas eu tenho certeza que pode ter gente que vai olhar e falar: ah, quer me limitar? Você quer cortar a minha arte? Tá ligado? Não, eu vou dar um exemplo bem simples, cara. Tem um exercício que eu faço, às vezes, de microconto, né? No meu grupo, no meu canal do Telegram, e eu sempre coloco lá 100 palavras. Né? O número de palavras que pode ter no texto são 100 palavras. Né? E o pessoal às vezes se esperneia assim, pô, mas só 100 palavras, não sei o quê. Às vezes eu dou uma imagem, por exemplo, dou uma pintura, e eu falo assim, ó, faça uma narrativa em cima do que vocês pensarem, em cima dessa imagem, dessa pintura, mas, primeiro, tem que ter até 100 palavras. Segundo, não pode ter a palavra pintura, e às vezes eu boto 3, 4 palavras, né, no microconto. Que é justamente, pô, para fazer o cara sair daquele lugar de conforto, sabe? Então, não é que eu estou limitando, eu estou dando aquele empurrãozinho, ele está na beira do precipício, mas ele está lá tranquilo, né? Com as mãos atrás da cabeça, eu estou dando aquele empurrãozinho para ele pular do precipício e, sei lá, tentar fazer uma coisa mais criativa, sabe? Então, assim, esse ponto que você falou da pesquisa, né, eu acho bem, bem importante. E outra coisa é fugir dos estereótipos, sejam eles positivos ou negativos. Né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, assim, de que, tá, vou dar um exemplo bem comum, né? Ah, vai ter um personagem oriental na minha história. Cara, ele é o gênio, né? Porque ele é oriental. E é isso. O que a gente sabe sobre o personagem? Não, ele é gênio e ele é oriental. E o que mais? Ele é gênio e é oriental. Ainda mais esse pequeno ponto do planeta que se determinou o Oriente, né? Que vai desde Rússia, Rússia, África, aquelas 4 bilhões de pessoas lá que a gente chama de asiático. É isso. Você fica, mano. Não, isso é muito importante mesmo. Quando você vai na pesquisa, você já mata um pouco disso. Mas por que eu sempre foco nessa coisa da entender qual que é a vivência daquilo que você está querendo retratar? Porque assim, vamos lá. Né, eu estou falando, a gente citou aí personagens de outras culturas, né? Tem uma série que chama One Day at a Time. Não sei se você já assistiu. Não. É uma série de comédia que estava na Netflix um bom tempo atrás, de comédia que são de imigrantes cubanos vivendo nos Estados Unidos, né? E essa é uma série extremamente anticomunista. Bastante anticomunista. Aí você fica, pô, mas é um erro ser anticomunista? Depende, vai do viés que você tem. Mas acho que o mais interessante é a gente pensar por que essas pessoas são anticomunistas. Porque elas são cidadãos cubanos que fugiram de Cuba para os Estados Unidos e estão felizes nos Estados Unidos. Logo, o modo de pensar que esse tipo de personagem vai ter, ele não vai ser um revolucionário comunista, ele estaria em Cuba. Ele não teria saído de lá. Né? Então, e aí é uma diferença bem básica, porque aí a gente fala, não, como que o cubano pensa? Quem é esse ser, o cubano, em que todos pensam da mesma forma? E aí a gente pensa em outras coisas também. Por exemplo, a gente tem muito disso a gente viu muito disso da imigração que a gente teve no Brasil de vários povos diferentes, né? E que boa parte desses povos eram as pessoas de classe média alta dos outros países que vieram para cá. Os pobres ficaram lá porque não tinham dinheiro para vir. Então não dá para a gente definir o que é aquele povo, a forma como ele pensa para as pessoas que vieram. A gente consegue entender pessoas com determinado poder aquisitivo que estavam em um determinado local e que têm capacidade de, no momento de dificuldade, migrar de país e passar por dificuldades em outros países. E aí, nossa, Jota, mas dá um trabalho foda pensar nisso. Então, a vida é foda. A vida é dura. Realmente, a vida é dura. Pode ter muita gente ouvindo isso e já tá se mordendo, assim, né? Com o que você falou. Mas, cara, dá uma chance para ouvir essas pessoas. Tenta analisar os diferentes pontos de vista, né? Os contextos, né? Bem-vindo ao que é criar personagem. É isso que é não criar um personagem clichê, um estereótipo, só
Eu gosto de citar o Harry Potter, né? Que é um dos personagens que eu mais odeio, assim, que é uma porta, ele não faz nada. Ele não tem gosto, ele não ama nada, ele não odeia nada, ele é só uma esponja que fica lá andando por lá e recebendo informação e absorvendo. E, tipo, beleza, a ideia era ser um personagem de orelha. Mas a gente estava comentando essa semana lá no 30 Minutos, né? Inclusive, vamos conferir o 30 Minutos, que é muito bom. Sobre o livro podcast, eu recomendo. Exato, exato. Meio novo, 10 anos só. Pouca coisa. Aí a gente estava falando sobre o livro de Shiren J. Zhao, né, que é uma pessoa não binária da China, né, e que vai tratar um monte de personalidades diferentes e que tem, você vê diferença de classe, você vê diferença de comportamento, você vê incongruências que os personagens vão ter, você vê tudo isso. E aqui, eu não estou falando antes da galera do Geração Woke, né, a galera doida, falar que não, isso é a ditadura do politicamente correto. Não, também tá tudo bem você fazer personagens extremamente escrotos, desde que eles sejam coerentes da escrotidão deles, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido você fazer, sei lá, uma moradora de rua que se comporta como uma dona Florinda, tá ligado? E não se misture com essa gentalha porque nós somos bons demais com esses pobres. Você tá criando um personagem bosta, tá ligado? Então, olha como você pensar na classe social, de onde que ele vem, quais são as experiências que esse personagem fictício vai ter, enriquece a sua história e principalmente impedem que você esteja só cometendo gafe, tá ligado? Tipo, nossa, qual foi a tentativa disso aqui? Sabe, tipo, deveria ser uma coisa muito óbvia, só que aí né, os cientistas falam, né, que a gente está acostumado a pensar de uma forma a ser preguiçoso, né, fazer o mínimo esforço possível. Então, quem se incomoda com isso, ou é porque não foi feito para ser escritor, né, ou simplesmente, sei lá, vai dormir um pouquinho estressado, pensa umas 2 semanas sobre isso, lê uns livros legais que tem esse tipo de resultado pra você falar, tá, entendi isso, eu odeio aquele cara falando merda lá no Instagram, mas até que faz sentido eu mudar uma coisa. Tá tudo bem, não é sobre mim, é sobre a história que você vai escrever, tá ligado? Quem quiser escrever história bosta, que escreva. Eu realmente não leio, porque eu não gosto. Pessoal, quem tiver comentários aí pode colocar aí no Instagram que a gente... Eu já encerrei a live do YouTube, do Facebook, porque não tá rolando, não tá rolando. Depois eu dou um jeito de jogar o conteúdo para lá. Tá? Mas quem tiver comentários aí pode colocar perguntas, que daqui a pouco a gente já vai começar a puxar essas perguntas de vocês. Você falou, Jota, da questão dos povos, né? Eu tenho uma certa crítica, muito aos livros de fantasia, olha só, né? Olha o vespeiro que eu vou mexer, né? Mas tô vendo um telhado de vidro vindo aí e eu tô aqui. Vamos ver até onde ele vai com isso. Vamos lá. Mas é justamente isso, assim. Eu não estou dizendo que todos os livros de fantasia são assim, mas tem alguns que são, né? Que basicamente tem um povo lá, né? Vamos dizer que for o povo, sei lá, Trelelé. Tá? Estou inventando aqui justamente para não me comprometer mais do que eu já estou me comprometendo. E aí esse povo... Tipo orcs. O povo da corda, esse é o nome do povo. E aí o povo da corda, o que o povo da corda faz? Eles fazem corda. Qual que é a característica deles? Eles são muito animados. E tipo, entra tudo numa grande generalização, assim, sabe? E tipo, não tem nuance, assim, tá, mas quem que é o partido que, sei lá, que é a favor de fazer corda? E o pessoal que é contra fazer corda? Né? Tipo, eu quero saber disso, assim, sabe? E aí eu fico assim, meio olhando, assim, poxa, mas isso não é verossímil, sabe? Tipo, mas tá num livro de fantasia. Tá, mas tem que ter uma coerência, tem que ter uma lógica. E aí, só tomando um exemplo, né? Ontem a gente jogou uma aventura de RPG, né, no meu canal, baseado no meu mundo, né? E os jogadores de RPG, quando eu apresentei para eles, né, um pouquinho do cenário, do mundo e tal, eles me perguntaram, tá, mas só tem um povo, só tem uma nação? Eu falei, sim, por enquanto só tem uma nação. Mas por quê? Porque tem 7 povos dentro dessa nação. E dentro desses povos, cada um tem as suas divergências, as suas diferenças e tal. Então, tipo, se eu vou fazer 10 nações com 7 povos cada uma, a gente está falando de 70 origens. Né? Então, vamos trabalhar dentro desse contexto aqui para tentar desenvolver mais isso e depois a gente pensa fora disso. Assim. Então, essa é a minha crítica que eu tenho a certos livros de fantasia
Espero que vocês guardem o exemplo do Povo da Corda, tá? Um exemplo muito original, muito criativo, que saiu agora, né? Do nada, assim. Ok, ok. Não, eu acho o comentário justo, assim. Eu acho mais complicado quando isso acontece, perdão, e você vê que o autor está nitidamente estereotipando um povo que existe no nosso mundo. Aí eu acho bem foda, assim, tipo, sei lá, eu vou fazer aqui um povo fictício do meu mundo fictício, que eles gostam Sim. de balançar maracas e usar sombreiro, e Grande eles café. por um acaso são Chapelões. muito. Hã? E eles falam espanhol ainda. Isso, não, eles falam espanhol, tá ligado? Eu invento uma coisa assim, né? E eles são Espanhol. muito bons, sei lá, lavar carros, cuidar de criança, cuidar de idoso e fazer outros trabalhos subservientes, Comida apimentada. E é tal isso. como acontece nos Estados Unidos, sabe? Aí eu acho meio foda, tá ligado? Porque de verdade, assim, é só racismo isso, né? O nome. É xenofobia pra caralho, né? O nome, né? Agora, lógico, né? Assim, para não ficar aquela coisa de, não, você vai escrever um tijolão de coisas só falando sobre cultura e infodump, né? Não, isso não é necessário, né? Acho que todo livro antes da gente fazer, a gente pensa no focalizador, né? De qual vai ser o personagem que a gente vai trabalhar, do que a gente vai falar, né? E é importante a gente falar só o que vai ter a ver com a história, né? Mesmo que tem muita informação que o autor precisa saber, mas o leitor não, né? Uhum. Então, mesmo que você esteja um mundo bastante rico, tem um monte de cultura, o George Martin tem um continente, tem 800 livros que ainda não abordaram tudo aquilo porque ele só foca no que a história está pedindo, né? E tal como isso, eu acredito muito numa ideia de que quando a gente vai falar sobre um determinado local, bom que a gente tenha muita noção de que nem tudo é importante, sabe? É legal que haja uma certa riqueza, mas nem tudo é importante para ser abordado nos mínimos detalhes. É só o que vai passar pelo protagonista. Você pode citar algumas coisas muito breves, ou senão, para eu falar que ou senão não tentar ser óbvio, sabe? Ah, esse lugar tem uma guerra entre dois políticos, dois reis, dois alguma O coisa, e bom tem e o dois. mal. Enfim, não precisa fazer tudo isso. Pode estar só na sua cabeça, tá tudo bem. Mas eu acho que é importante se você vai ambientar algo, né? E dependendo do objetivo que for essa ambientação, há ocasiões em que é legal a gente saber até como que funciona o sistema de esgoto daquele local, né? Exemplo. Porque, por exemplo, você está falando do medieval, o sistema de esgoto faz muita diferença, principalmente numa guerra, tá ligado? Exatamente. Agora, sua história medieval é sobre uma guerra? É sobre uma guerra com esse elemento? Ou é a coisa mais fantástica que o sistema de esgoto não é um fator preponderante? Né? Uhum. O Martin, de novo citando, o foco dele não são os cavaleiros, são os políticos. E Sim. porque ele é péssimo em batalha. Né? Então ele não vai ficar narrando batalha. Batalhas, né? Isso que eu já ia falar, né? Você lê 100 páginas de preparação para uma batalha, chega lá, ou a batalha dura meia página, ou o capítulo acaba e no seguinte já está depois da batalha. Exato, exato. O Martin, inclusive, eu tinha visto uma entrevista dele que ele faz 3 batalhas por livro normalmente. Só que Uhum. uma é a batalha mesmo, feita, bem narrada de dentro. A outra ela vai ser uma batalha que foi citada, e a outra é uma batalha que você só tem a preparação e depois você tem. É 3 formas de abordar a batalha e ignorando que ele é péssimo em escrever batalhas. Então, E é tipo, isso. e é importante a gente, quando você lê como escritor, por que que ele faz isso? É só porque ele não gosta de batalha? Não, porque a trama dele é política, cara. Uhum. Ele a Exatamente. espada e puxar vísceras não é tão importante quanto o rei que botou um súdito para sentar na cadeira oposta que fez ter uma briga entre duas famílias que não se gostavam e aquilo vai desencadear Uhum. sei lá, uma traição, tá ligado? Que vai fazer diferença na guerra. O do negócio do Sei. Marco é isso. E aí você não vai precisar, por exemplo, saber como que funciona o encanamento de Westeros.
Você precisa saber como que funciona a política daquele local, mesmo sabendo que o Westeros deve ter um sistema de encanamento. Tem até coisa lá que eles falam sobre quem pega as fezes dos dragões, né? Eles vão falando sobre isso também na história. Mas não é algo extremamente importante que vai, né, falar muito sobre história. Então, você tem que ter o domínio sobre aquilo que você está ambientando, mas nem tudo convém você mostrar para o leitor. A não ser que você tenha alguma situação que vai ser importante falar sobre tal coisa, sei lá, uma trama que vai acabar desembocando num ápice que vai dar nos encanamentos da... Estou focando aqui nos encanamentos porque, né, é um bom exemplo. Mas se não for isso, não precisa saber, sabe? Não precisa saber. Você, autor, precisa. O leitor, não. E é importante saber diferenciar as duas coisas, né? Cara, eu queria puxar para um último ponto aqui, antes da gente... Já tem uma pergunta bem legal que depois eu quero puxar. Mas, fechando aqui com o nosso tema, né? Que é o tema aí de como construir essas narrativas com personagens de classes sociais diversas. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância da leitura sensível, cara. Como uma forma também... Né, eu lembrei de um amigo meu agora. Ele diz que todo projeto, tudo que tu fizer na tua vida, tu tem que ter um departamento de vai dar merda. Que é para te avisar. Acho que eu conheço esse amigo. Que é para te avisar, né, das merdas que tu pode fazer, assim. E eu vejo, obviamente, né, por favor, leitores sensíveis, né, não fiquem chateados por eu falar que vocês estão nesse departamento. Mas, na verdade, é o departamento salvador, cara. É o departamento de evitar, né, que você faça besteira, né. E recentemente, com esse livro aí que está em financiamento coletivo, né, o Nascida para o Trono, tem um protagonista, a protagonista é trans, né, e vocês podem ver assim para minha cara que eu não pareço muito com a protagonista do livro, né? Então, né, e aí eu fui atrás disso, cara, eu fui atrás de pessoas, obviamente, né, teve a fase da pesquisa que a gente já falou aqui, né, mas teve a fase também de ouvir depois que eu tinha escrito. Né, para ver aonde que eu queria melhorar, onde eu precisava melhorar, o que faltou, né, o que está além da minha experiência com aquela situação e que eu preciso agregar, né, para minha personagem. E eu acho que isso, cara, faz muita diferença para eliminar mal-entendidos, né, que isso pode virar grandes problemas para você, né, e além de enriquecer a narrativa, deixar ela mais autêntica, deixar ela mais real, né, porque as pessoas que de repente forem daquele grupo e que forem ler aquela narrativa, vão dizer, não, é realmente isso. Né? E tem um jeito de você fazer isso sem você precisar, né, sei lá, não sei, sem você precisar deixar de ser você, vamos dizer assim. Né? Você ouvindo as outras pessoas e tendo essa abertura para evoluir. Eu tenho falado cada vez mais, Jota, que um livro não se faz sozinho. Né? Você escreve... Nunca foi, na verdade, né? Nunca se fez sozinho. Exatamente, mas as pessoas têm essa ideia, né, do escritor, muito por causa dos filmes que romantizam muito, né, o escritor lá dentro do quarto dele, virando à noite, né, fumando um cigarro, bebendo uísque e escrevendo, né. Mas a grande realidade, cara, é que o teu livro ele vai passar por muitas pessoas e você, né, pelo menos um livro bem editado, bem feito. Então pega lá aquele best-seller que você adora e vai lá na área de agradecimentos e vê quantas pessoas tiveram envolvidas no trabalho daquele livro. Então, por isso que eu acho super válido e eu super defendo a leitura sensível, assim, como uma forma de evitar esses problemas aí. Não, eu concordo, assim. Mas, assim, esse é um tema muito delicado, né? Eu estou me segurando muito para não dizer que esse é um tema sensível. Mas, assim... é que eu já vi duas argumentações sobre esse tema. Eu, particularmente, sou a favor de leitura de sensibilidade. Inclusive, prefiro usar leitura de sensibilidade, porque leitura sensível parece é a leitura que não quer machucar ninguém, tá ligado? Então, a leitura de sensibilidade acho importante. Mas eu não sei se eu... porque, assim, eu não escrevo sobre aquilo que eu não entendo. É uma regra minha, mas provavelmente é por causa do meu momento como escritor. Né? Eu tenho uma ideia de eu vou escrever sobre minha perspectiva de quebrada e é isso, tá ligado? E aí e essa que é o questionamento, né? Se por um lado a gente tem essa necessidade de a gente ter um departamento de vai dar merda mesmo, essa frase, o Filter Milhões é uma frase que eu sempre digo, departamento de vai dar merda sempre é necessário. E tem N questões muito importantes, né? Da mesma forma que eu falei lá no começo que o mercado literário tradicional ele tende a publicar
homens brancos, heterossexuais, de classe média, enfim. As pessoas que trabalham no mercado literário tendem a ser deste mesmo local ou terem lido coisas desses mesmos locais. Então, eu fico muito, como que eu posso dizer, com um pé atrás sobre se algumas pessoas que produzem o serviço de leitura sensível, que oferecem esse serviço, elas são capacitadas de fazê-lo, né? E aí é algo que o autor tem que pesquisar muito bem para entender. Porque não é só uma questão de, eu tenho uma personagem negra, eu vou pegar uma pessoa negra aqui para falar com essa personagem. Tá, mas que personagem qualquer pessoa negra, achei na rua e vou convidar para ler meu livro. Não, se for uma pessoa... Ou, né, a gente falou negra, mas uma mulher, uma pessoa de outro grupo e tal, né? Qualquer achei na rua, vou convidar para ler meu livro. Exatamente. E assim, até para eu não vou focar só em pessoas não brancas, porque é uma coisa que normalmente as pessoas puxam como eu ia usar um termo errado aqui, é uma desculpa, mas eu ia usar muleta, não usa esse termo, é um termo ruim. Mas isso é um departamento que vai dar merda, por exemplo. Falando sobre pessoas LGBTs, por exemplo. É muito diferente eu abordar uma pessoa de qualquer letra da sigla, né? Vamos focar na letra T, que acho que é o que mais vai dar discrepância. Uma pessoa trans que tenha nascido de classe média alta, rica, não tem a vivência para entender como é que é a vida de uma pessoa trans que nasce na quebrada, que tem que se prostituir, por exemplo, porque foi tirada de casa cedo, sabe? Eu vejo muito isso na letrinha G, né? Que é a qual acabo fazendo parte. E muitas vezes a gente vê aquelas histórias desses autores que beleza, o menino saiu de casa, foi descoberto pelos pais, aí vai morar com um amiguinho, vai ter o melhor amigo que tem o quarto de hóspedes lá, e você vai, sei lá, vai viver as suas sofrências por ter uma família que não te aceita e vai tentar dar a volta por cima, é isso. Se é uma pessoa gay da quebrada, o amigo, ele também é da quebrada, ele não tem quarto de hóspedes. Se pai, ele dorme no mesmo quarto do pai e a mãe. Não tem essa de, você vai até seu pai se acalmar, até sua mãe se acalmar, você fica aqui, depois você volta. Não, essas pessoas elas apanham, elas quase morrem, sabe? Os trabalhos que essas pessoas têm, por não serem aceitos pelos pais, tendem a ser os piores. É McDonald's, é telemarketing. Você pode ver que nesses locais é onde mais você vai ter população LGBT, porque são os serviços que basicamente aceitam quem vier, né? Então, são vivências diferentes. Aí eu pergunto, será que uma pessoa LGBT de classe média alta vai saber como que é essa vivência de uma pessoa de baixa renda que está nesses quesitos também, só porque ela corresponde a essas letrinhas? A resposta é não. Então, você precisa ter certeza de que você está falando com uma pessoa que ela tem consciência de classe, por isso que uma consciência de classe vai ser sempre o ponto final, porque a gente não é só esse identitarismo liberal estranho, que a pessoa preta é só uma pessoa preta, a pessoa LGBT é só uma pessoa LGBT. Não, a gente é um monte de coisa, né? É uma coisa que a própria que a Angela Davis fala, que você não pode nunca separar raça, classe, etnia, sexualidade. Você tem que tratar tudo isso como um todo. Então, quando se fala de leitura de sensibilidade, eu acho que quando se trata desse assunto como se fosse uma caixinha, só um erro, não se pode tratar disso porque a vida não é assim, saca? Agora, quando a gente trata desse assunto como algo de pluralidade, que a gente vai trazer personagens multifacetados, com múltiplas camadas, e a pessoa entende sobre isso, aí ela é capacitada sim para pegar a tua história e realmente entender. Agora, tem que ter muito cuidado com essa ideia muito estranha da pessoa, geralmente do Twitter, essas merdas sempre saem do Twitter. A pessoa fala, me descobri uma pessoa X aqui, uma pessoa X, de uma identidade X. Estou habilitado para fazer leitura sensível sobre X, já que 3 semanas atrás, ou 2 anos atrás, eu descobri que não, você não é só isso. Ninguém é só uma coisa. A gente é um monte de coisa. E se você não tiver noção disso, desculpa, você não está habilitado para fazer leitura de porra nenhuma, na real. É isso. Assim. Muito bom.
bom, Jota. Muito bom. Falou tudo, cara. Vamos então não acabou não, mas... Vamos para a parte das perguntas. Bora. Né? Tem uma pergunta aqui. O callback precisa estar na primeira frase do conto ou se estiver no primeiro parágrafo está ok? Foge um pouquinho do nosso tema aqui, mas já que estamos aqui, né? eu só queria saber o que ele quis dizer com callback. Mas... Pensei que ia ser uma coisa tua aí, das suas aulas aí, eu não saquei qual foi a... Não sei. Se É você tiver online aí e quiser esclarecer, cara... Será que é tipo o gancho que tem no começo da história e tal? Tipo... Imagino que seja algo assim, né? E aí é opcional. O opcional é teu. O conto funciona dependendo do que você quer que ele funcione, sabe? Ele pode funcionar na história que começa no meio, pode funcionar numa que começa no começo, depende muito do resto. Né? É tipo falar, sei lá, história de amor impossível dá certo ainda? Depende, cara. Depende muito do que você vai fazer. Depende do padrão para muita coisa em escrita criativa, cara. Dizem que em Romeu e Julieta funcionou, em Titanic também. Agora, não é garantido, né? Bom, tem um comentário aqui do Wesley Oliver, que ele disse: salve, Vilto, conheci seu trabalho há pouco tempo e me inspirou a voltar a escrever, cara. Pô, tamo junto, né? Muito obrigado aí por ter voltado a escrever, cara. Eu fico muito feliz mesmo. Essa é a minha ideia. O Zirigal falou: criei um protagonista pobre, pardo, que mora em uma comunidade da Baixada Fluminense. Hoje vou aprender mais um pouco para melhorar o conto. Olha que beleza. É exatamente isso, cara. Se alguma das dicas aqui funcionar, para mim não era bem dica, né? Simplesmente como eu faço as coisas, né? É mais deixar o cara com uma pulga atrás da orelha, fazer ele pensar, tá ligado? Não, sempre duvide. Né? Sempre duvide de algumas coisas. Uma coisa que me remeteu aqui ao que eu, antes da gente conversar, eu falava, não, é importante falar sobre isso. Quando se fala sobre personagem que é periférico, né, personagem quebrada, quando eu citei isso algumas vezes aqui, personagem quebrada e tal. Quebrada não é só bairros periféricos de São Paulo e nem favela do Rio. É qualquer tipo de periferia do capitalismo. Então, Pantanal é quebrada, Agreste é quebrada, Árido é quebrada, aldeia indígena é quebrada. Qualquer coisa que saia do ambiente que o status quo privilegia com grana é considerado uma periferia do capital. Então, pelo menos nas quebradas aqui, a gente costuma chamar assim porque é uma forma de você chamar a periferia de lar, sabe? E depende muito dos locais. Lá no Ceará, por exemplo, eles gostam muito de usar a comunidade. Eu não gosto. No Rio, o pessoal gosta de usar a favela mesmo. Né? Eu gosto de falar que é quebrada, tudo quebrada, e as pessoas que vão estar nessas quebradas, elas vão estar com vivências diferentes, histórias diferentes, porque as condições materiais são diferentes, né? E o crioulo, ele fala muito disso, que mesmo São Paulo, né, cada quebrada tem seu sotaque, e muitas vezes o sotaque, ele é muito bonito assim que ele fala, o sotaque é a roupa da alma, né? Que a forma que tipo, quem fala na Zona Sul aqui de São Paulo é diferente de quem fala da Zona Leste, porque são microculturas diferentes. Da Zona Norte, a mesma coisa. Do interior, a mesma coisa. Santos, a mesma coisa. E o mesmo vai acontecer em múltiplas áreas do mesmo estado, da mesma cidade, a depender do tamanho desses locais. Então, é por isso que essa coisa de escrever sobre o local que você conhece ou um local diferenciado precisa muita pesquisa para você entender as nuances daquele local, entender qual é essa roupa da alma que normalmente aquelas pessoas que moram ali, ou pelo menos algumas daquelas pessoas que moram ali têm, sabe? É algo que faltou que eu acho que é importante completar. Acho que é bem importante acrescentar isso. E tem um comentário aqui de Mid Health que falou: escrever sobre vivências muito diferentes das suas é desafiador para a maioria dos escritores. E eu queria pegar um gancho no que tu falou agora. E, cara, assim, você não é obrigado a fazer nada. Exato. Né? A gente está aqui levantando ideias, né? Levantando possibilidades. Mas uma coisa que eu penso é, tipo, tente descobrir qual é a tua proposta. Né? O AJ já falou: a minha proposta é escrever sobre quebrado. A minha proposta é diferente do AJ. A minha proposta é, cara, eu vou pesquisar e eu vou entrar na cabeça desses
outros personagens fora da minha vivência, né, e vou tentar trazer isso para minha ficção. Né? Quem é que vai ser bem sucedido na proposta? Vocês depois contam pra gente, né, a hora que vocês lerem aí os nossos livros. Né? Então não é a gente que tem que dizer. Mas eu acho importante para o escritor, né, pensar bastante naquilo que se quer fazer. E não é uma coisa que tu descobre de um dia para o outro. Né? É uma coisa que às vezes leva anos. Né? Leva anos tu praticando, escrevendo, tentando, acertando e errando, né, até tu poder descobrir aí, né, o que te move, qual tipo de história dá vontade de contar. E amanhã tu pode ter uma direção diferente, uma proposta diferente. E tá tudo bem. Não, É então uma coisa basicamente isso que eu queria deixar. Né? assim, longe de mim querer cagar a regra de quem tem que fazer o quê, tá ligado? Uhum. Eu não consigo escrever, por exemplo, eu amo um tipo de história que eu não consigo escrever. Eu sou apaixonado por The White Lotus, a série da HBO, né, que é rico se fudendo. Eu não consigo escrever aquilo, eu não consigo. Porque eu não tenho a mínima noção e eu acho que eu não conseguiria pesquisar sobre como que diferentes tribos de bilionários, milionários se comportam no cotidiano. É algo que o White Lotus faz, sim, de uma forma magistral, sabe? Ou senão Succession, né, que acabou de terminar, e o nível de profundidade que cada personagem tem, você está falando tipo de uma das 5 donas dos 5 maiores conglomerados de televisão do mundo. É o tipo de gente muito rica, eu não faço a mínima ideia como essa gente se comporta, né? E é uma história que eu amo consumir, mas eu não tenho a menor capacidade de contar, né? E isso também é uma coisa que deve ser medida, assim, pelo autor, que muitas vezes, inclusive, eu vira e mexe, eu vejo essas coisas sempre no Twitter, como eu falei, a desgraça sempre no Twitter, né? Ah, fulana de tal escreveu tal, tem um monte de livro, mas nenhum personagem principal dela é negra. Cara, assim, eu não gosto dessa abordagem, eu acho sim que o autor ele tem que escrever aquilo que o rodeia e qualquer autor que tenha vivido um pouquinho, em qualquer ciclo de vivência dele vai ter pessoas diversas, pessoas que não são ruivas, pessoas não brancas, vai ter pessoas LGBTs, vai ter... É isso porque o mundo é isso. Mas essa obrigação que o autor tem que, sabe? Eu não gosto de autor tem que porra nenhuma, tá ligado? Tipo, ninguém tem que escrever sobre minorias, ninguém tem que escrever sobre algo que não conhece, ninguém tem que nada. É só importante que você entenda que você está disposto a trabalhar o mundo, se você não fizer isso, a sua história vai ser ruim, tá ligado? Tipo, vai lá, cria teu mundo lá com um monte de gente branca, heterossexual, estranha, e tá tudo bem, assim, tá ótimo. Teve até uma autora aí que criou um livro que no universo dela não existiu escravidão no Brasil, né? Dizem que é normal, né? Dizem que é normal, mas assim, tipo, você pode fazer. Só que, tecnicamente, eu vou olhar aquilo, ou outras pessoas com olhares que já consumiram bastante coisa, falam, nossa, mas tem uma coisinha que não tá batendo. E isso é a maior merda do livro, que você perde o bichinho da suspensão de descrença. Sim. Você quer isso? Eu não quero. Então, a pessoa deixa de prestar atenção no enredo para começar a olhar nessas coisas, nessas inconsistências. Assim. Exato. É tipo aquele filme que tu tá vendo que acontecem essas coisas, putz, cara, mas isso aqui não funciona, não faz sentido. Ana Martino fala que é quando você descobre um zíper nas costas do monstro do filme. É uma ótima imagem, cara. Tá ligado? Não adianta, velho. Não adianta, porque no fim das contas, fica estranho, sabe? Você trabalhar um mundo que só tem o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de diversidade, o mesmo tipo. O mesmo tipo de diversidade, eu acho, né? Que é uma não diversidade, né? É só estranho. É só estranho. Parece que essa pessoa não vive o mundo, sabe? E aí, cara, tem coisas que a gente não escapa. É tipo você ter medo de fogo e escolher ser bombeiro, tá ligado? Se você escolhe um bagulho que você vai retratar a vida, tá ligado? Que você vai falar sobre a sua visão de mundo, você vai trabalhar com o mundo que está ao teu redor, porque você não vive em Marte, você não vive na Lua, tá ligado? Então o mundo que está ao teu redor você tem que retratar. Agora, se você quer fazer, no meu mundo só existe alemão de olho azul, né? Já existe esse livro, chama Mein Kampf. Mas, assim, não entende? Esse nível. Fica estranho, que todo mundo é a mesma coisa, a mesma caixinha, todo mundo bonitinho ali, família tradicional. É muito estranho. Assim, é uma história boba pra mim, eu acho uma história boba. Uma história sem conflito, sem
quase nada, sabe? Tudo muito raso, sabe? Então, para mim é meio Eu isso. estava falando, cara, a família tradicional brasileira é um pai que tem duas famílias, separado, né? Tem um filho que ele não conhece, né? Uma Enfim, mãe solteira que vive com a avó, né? não tem nada a ver com a família do comercial de margarina, cara. Não tem Não, nada a ver. não tem. Pode A até avó ver, que não é dependendo, família. aí novamente, dependendo da classe social, pode sim ter a ver, né? Mas mesmo assim é difícil, cara. É muito idealizado, né, cara? Eu Muito fiquei idealizado. sabendo, assim, né? Fofocas, né? Fofocas. Ah, tem uma amiga minha que ela pesquisa muito, ela tá pesquisando para doutorado esse negócio dos grandes. Como é que é o nome mesmo quando a gente fala? Dos grandes coronéis de São Paulo, né? Ops, do Brasil, né? E tem um determinado lugar no Brasil, que eu não vou citar qual, que eu não citei agora há pouco, né? Em que tem uma escola particular caríssima para os filhos desses grandes ricos, e do lado tem uma escola de mesmo nível para os bastardos desses ricos. E é super aceito. Porque já as próprias esposas sabem que houve essa pulada de cerca, né? E só que Entendi. assim, não pode desfazer o elo da família tradicional ali, saca? Então mas não é, sabe? Aquela coisa meio mais Nelson Rodrigues, né? Mas ainda tem, não é a realidade, né? Essa Não é a organização realidade. do Brasil, gente. Que Exatamente. país é esse? Bom, só para ler os últimos comentários aqui, Mas o Zirgal comentário, falou: obrigado por lerem minha pergunta. Era sobre um gancho mesmo, algo que liga o início e o fim. A gente acabou respondendo, né? E uhum. depois ele acrescentou embaixo: comecei a escrever contos durante a pandemia e o seu canal tem sido uma escola. Pô, valeu, cara. Fico feliz aí, né? Feliz que você está acompanhando. E Mid Health falou: o mundo, ainda que fictício, precisa ser verossímil ao leitor. E para ser verossímil é necessário diversidade. Concordou com a gente, eu acho, né? Não, é isso, é isso. Eu lhe digo mais, quando a história só tem direito de não ser verossímil se for ficção literária. É. Já viu? Eu falei, né? A fantasia, ela não tem direito de ser incoerente. Tem, Agora, a ficção literária, tem uma certa ela é crítica pautada no implícita absurdo. aí, né? Ela é pautada no absurdo. Ali tá tudo bem do nada, cai um meteoro e aí sobrevivam com isso, tá ligado? Tipo, tá, meteoro não, mas tipo, uma vaca no gabinete da... Nossa, eu ia falar... Mas essas coisas o Brasil já tem, né? Tipo, o presidente corre atrás de uma ema com a caixa de remédio. Mas é isso. É É isso que difícil faz... pensar algo absurdo no Brasil, né? O Brasil não vale. Qualquer coisa menos o Brasil, tá? Muito bom, AJ. Queria te agradecer aí por esse papo, cara. Fica à vontade aí para deixar seus links, indicações e como que o pessoal te acha aí. Pois bem, pessoal, eu tenho para agradecer aqui também, agradecer o convite, viu? Tipo, papo muito. Voou a hora, assim, dá para falar muito mais tempo ainda disso. E como essa não gravou no YouTube, se quiser depois gravar uma pro YouTube, estamos aí para isso. Boa. Eu acho que o papo foi bem bacana. E vocês podem acompanhar outras discussões desse tipo com humor um pouco pior do que o que eu estava hoje, que eu sou uma pessoa um pouco ranzinza para certos assuntos. Mas vocês podem acompanhar o meu trabalho lá pelo podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, que está disponível nas melhores plataformas de podcast e nas piores também. Nós estamos em todas, né? E é só você digitar lá Os Artigo 12, número e trabalhos a trabalhos mesmo. E aí, feito isso, vocês podem ter acesso lá aos nossos episódios. Esse podcast, eu toco ele com os colaboradores há 8 anos. E a gente só consegue isso graças ao apoio do nosso financiamento coletivo, que já dura esses 8 anos. E caso você queira participar, a gente tem episódios que a gente só grava pro Feed Secreto. Por exemplo, essa semana a gente falou do caso da Companhia das Letras, que não mandou os livros pro Prêmio São Paulo de Literatura. Né? Então, obviamente, isso não pode ir para feed aberto, né? Nossas opiniões estão apenas no Feed Secreto. E falamos sobre mil e uma coisas, né? Sobre a treta do Prêmio Jabuti do ano passado, falamos sobre a editora que diz que não existia terror bom no Brasil e publicou o próprio livro de 600 páginas. Assim, os babados estão tudo lá no feed secreto. Então, se você quiser participar disso, vai lá no nosso podcast. A gente está também pelo Orelo, que é onde está o nosso financiamento coletivo.
no orelo.cc/os 12 trabalhos, os artigo 12 número de trabalhos também. E é isso que a gente faz lá, cara. Tem episódios secretos, a gente em breve vai começar a gravar ao vivo, espero que com mais sucesso do que a gente teve no YouTube hoje. E também a gente tem um clube de escrita, né? Um grupo de escrita que a gente se reúne quinzenalmente, todas as quintas-feiras, para lermos os nossos contos, discutir durante a semana aquilo que a gente está escrevendo e publicando, e todo mundo melhorando junto como escritores. E quando tem concurso em frente, quando tem edital, a gente acaba um trabalhando para o outro escrever logo, fazer as coisinhas, editar o outro, revisar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, para todo mundo se ajudando e conseguir cada um sua publicação da melhor forma possível. Novamente, muito obrigado aí, viu? Foi um prazerzão, cara, ter aparecido aqui. E é isso, gente. Quem gostou, dá um pulinho lá, me adiciona aí, que tem muita coisa para falar sobre isso. Beijo. Eu que agradeço a Jota. Muito obrigado. Pessoal que está aí acompanhando, sigam a Jota, sigam eu também. Me sigam aí no Instagram. E eu tenho 2 recados rápidos para encerrar. Né? Primeiro é que essa live é uma iniciativa aí da Jornada da Fantasia, um evento que eu estou promovendo e que vai acontecer nos dias 28 e 30 de agosto e também no dia 1º de setembro, onde a gente vai falar aí como encontrar as boas leituras de fantasia, aquelas que valem a pena. E também, né, nós vamos sortear 10 livros de fantasia nesse evento, então se inscrevam, o link vai estar aqui na minha bio logo que eu acabar a live. E o segundo recado é que está rolando aí o Catarse, né, do financiamento coletivo do meu livro e do meu quadrinho. Né, o livro Nascida para o Trono, o quadrinho Fim do Império, 2 obras de fantasia aí que se passam no universo inspirado nos grandes impérios africanos e tem muita diversidade. Olha só, que curioso. Então, o melhor dia para apoiar é hoje. Hoje foi um acaso? Não, não foi, gente. Olha Você descobriu agora. Coincidência. E o melhor dia para apoiar é hoje, né? Eu tenho falado isso para todo mundo que me pergunta quando que é o melhor dia para apoiar. Ah, não vai ter depois da Amazon? Vai, futuramente vai ter, daqui a uns 6 meses, e vocês não vão ganhar os brindes que vem na campanha de financiamento coletivo. Então, apoiem agora, participem agora aí, que tem muita coisa bacana saindo junto com esse livro. Então é isso. Muito obrigado a Jota novamente aí pela força, pela energia positiva. E é isso, positiva, gente. Mas com ódio, principalmente rico. Paz entre nós. Boa noite a todos. Senhores, é isso. Valeu, gente. Boa noite a todos e até amanhã às 20 horas também. Valeu.